Total, E você está total. investindo, né, num sistema numa área rural, por exemplo, né? Então você fica suscetível a essas ações climáticas. Não só de vento, né? Pô, quantas vezes eu já não vi acontecido uma pedra que está no chão voar e acertar um módulo, porque ela cria uma velocidade tão intensa que ela consegue cravar no vidro do módulo. Seja bem-vindo ao Energizei Cast, o podcast que veio para energizar você e os seus negócios de energia solar, batendo um papo sobre o mundo das energias renováveis. Esse episódio é patrocinado pela Soul Energy, maior distribuidora de equipamentos fotovoltaicos do Norte e Nordeste. Fala, meus queridos, fala, minhas queridas, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, o primeiro do ano de 2024. Eu me chamo Pedro Vasconcelos, fundador do Instituto Solar, e a gente vai começar o ano com o pé direito, falando de uma temática que muitos de vocês que nos acompanham aqui são apaixonados, que são usinas de mini geração, grandes projetos, obras, e nós vamos ter aqui conosco hoje o nosso amigo Felipe Marques. Felipe Marques, ele é engenheiro civil, formado pela Faculdade de Engenharia de São Paulo, a FAESP, tem tecnólogo na área de construção civil, e é um cara aí que vem desenvolvendo muitas especialidades na área de engenharia de civil e engenharia de energia, né? Então, Felipe traz muita ênfase aí nessa área do fotovoltaico, com foco totalizando mais de 19 megawatts pico instalados aí no seu currículo. Então, nosso amigo Felipe tem muita história para contar aí, muito conhecimento sobre a área de energia solar fotovoltaica. E Felipe, cara, prazerzão ter você aqui com a gente. Eu acho que tem uns 2 anos, mais ou menos, ou se duvidar até mais, que a gente bateu um papo aqui para a turma que nos acompanha. E vai ser muito legal a gente reviver ali um pouco do que a gente já conversou no passado e se atualizar, né? Porque de lá para cá já teve muita novidade, então acredito que a gente vai bater um papo aqui super bacana. Seja bem-vindo. Ô, Pedro, agradeço aí imensamente por esse convite, né? Estreando aí em 2024 com esse bate-papo bem maneiro. Eu tô bem feliz aqui de poder estar conversando contigo. E aí, a gente acabou se conhecendo aí no final de 2022 e a gente teve a oportunidade, né, de fazer umas parcerias aí, de trazer muito conhecimento pro pessoal. E de lá para cá, acompanho o seu trabalho, sou grande fã do que você fomenta aí pra galera, traz de conhecimento. Show de bola, cara. E Felipe, hoje você é diretor fundador da Sunnyside. Queria que tu se apresentasse aí um pouquinho para gente da tua empresa, do teu negócio e também um pouco da tua história no mercado fotovoltaico, né? Que eu dei o resumo curricular, mas queria que tu apresentasse aqui aquele real, né? Aquele que só você sabe aí do mundo da sua história no fotovoltaico. Não, show. Então, eu sou engenheiro civil, né? Estou agora, fim de fevereiro, se Deus quiser, estarei aí me tornando mestre em engenharia de energia, aqui pela União Oeste, Cascavel, Paraná. E já estamos com perspectiva aí de engatar o doutorado, ser um futuro doutor na área de engenharia de energia. Legal, cara. A Sunnyside, ela já está há 2 anos no mercado com uma ênfase em ser engenharia de proprietário. É dar consultorias para empresas de integração, visando entregar, né, um papel de engenharia corporativa. Desde o projeto básico, né, das análises de viabilidade, de eficiência energética, né, do sistema fotovoltaico, como os grandes projetos executivos de mini geração, fazer todo o desenvolvimento, planejamento de todas as etapas de obra, né, de execução de uma usina de mini geração. Eu estou no mercado bem na ênfase de energia fotovoltaica desde 2017. Trabalhei atuando em departamentos de engenharia civil, fazendo avaliações de estrutura, principalmente. Tive a oportunidade aí de ter praticamente 80% do nosso território nacional. Eu pude estar avaliando uma obra de instalação de usina fotovoltaica em cobertura. Foi um trabalho bem enriquecedor, né? Você começa a entender as demandas que a gente precisa atuar na parte de engenharia civil, que a nossa realidade hoje nacional é que as estruturas elas não estão 100% aptas a estar recebendo, né, uma instalação de um sistema fotovoltaico seguindo, né, os parâmetros de segurança que a gente preconiza, que é o quê? É você ter a segurança de instalar um sistema fotovoltaico e resistir às cargas de peso desse sistema e ações do vento.
Aqui onde eu tô, né, no Paraná, a gente tem uma das piores cargas de vento do país. Chega aí por volta de 42 metros por segundo, se a gente for converter, dá ventos de 150 quilômetros por hora. No começo, eu pensava nesses números e falava, nossa, o que é um vento de 150 quilômetros por hora? Aí você dá aquela gugada no YouTube, você vê o Katrina passando e você fala, meu Deus. E a norma ela está aí para direcionar os engenheiros, né? Porque é uma média histórica e ela acontece uma vez a cada 25 anos. E aconteceu comigo. Nessa de 1 para 25 anos eu tive uma rajada desse parâmetro. Você teve Então essa não dá para sorte aí, brincar. cara. Eu tive essa sorte, Pedro. Ano passado, mesmo dimensionada aí uma obrinha, voou. Porque o vento, a força da natureza ela é muito forte. Total, E você está total. investindo, né, num sistema, numa área rural, por exemplo, né? Então você fica suscetível a essas ações climáticas. Não só de vento, né? Pô, quantas vezes eu já não vi acontecido uma pedra que está no chão voar e acertar um módulo, porque ela cria uma velocidade tão intensa que ela consegue cravar no vidro do módulo. Pô, Cara, é então um sinistro. acredito que você acabou de setar um dos pontos aqui que a gente vai discutir nesse papo, né? Conversar com um cara que viu um sistema fotovoltaico voar não é todo dia, né? Então, Não é. eu queria entender, Felipe, como que o cara faz para evitar isso, né? Porque realmente a força na natureza ela é gigantesca e não é 100% previsível, mas a gente tem histórico para se inspirar. E tu falou, né? Mesmo ali dimensionado, às vezes ali corre um detalhe, né? O que foi que vocês aprenderam aí dessa situação? Nessa situação. Realmente você tem que avaliar os riscos que a sua obra vai ter. É importante numa prospecção inicial você entender qual que é a característica do teu local. É um terreno em campo aberto, é um solo rígido, como é que vai ser a minha estrutura, se ela vai ser metálica ou de concreto, até eventualmente de madeira, e entender qual tipo de material que você vai trabalhar e também, né, se assegurar dos riscos que vão ter. Hoje as seguradoras, né, de sistemas fotovoltaicos, elas abrangem essas causas de sinistro por forças da natureza, né? Fiquem cientes de entender naquele contrato da seguradora o que ela vai te cobrir, porque quando você entra num linear assim de que foge do padrão convencional, vira uma catástrofe climática, que é o termo que os peritos usam, aí realmente você não tem muito o que fazer. Você acaba perdendo o teu investimento ali, então você tem que ter um seguro que vai te resguardar mediante essas ações que fogem do parâmetro convencional e dimensionar ali de uma forma que você não tenha ter um prejuízo completo, né? Sempre busque um profissional, um engenheiro, para fazer um projeto, te entregar uma execução de qualidade, porque até eu quero trazer uma frase icônica que eu escutei ano passado, né, de um integrador, que ele estava fazendo uma estrutura de garagem solar num condomínio de alto padrão, Hum. e na hora que ele me mandou o projeto, todas as características do projeto estavam inviáveis. Era praticamente uma barraquinha de pastel para ter um sistema que você está gastando milhões. Aí ele me soltou a seguinte frase: eu fiz uma pesquisa e eu vi que as empresas não utilizavam de engenheiros para cuidar dessa parte de estrutura. Eu, não, amigo, por favor, não fala isso. Porque, nossa, a credibilidade que você tem que dar para o seu cliente, você tem que trazer segurança, você tem que oferecer para ele que você está trazendo um profissional técnico que vai resguardar aquele investimento que ele está fazendo. A gente, quando conversa de sistema fotovoltaico, não é a curto, médio prazo. Pô, eu penso a longo prazo. É uma economia aí, a gente sempre comenta dos 25 anos, mas a gente sabe que já tem sistema operando há quase 50 anos e estão fornecendo energia. Então é importante você trazer essa consolidação técnica, né, para o teu cliente e executar o projeto da maneira mais segura possível. Total, cara. E é muito comum ver um pouco de amadorismo, né, nesse tipo no mercado fotovoltaico mesmo, porque
existe ali uma perspectiva de eu preciso vender o preço do mercado, eu preciso vender o mais barato possível. E aí, se eu apresentar lá um orçamento para o cara que vai envolver mais ali custo de projeto civil, projeto estrutural, resistividade ali de tudo, resistência, né, e tudo mais, vai deixar mais caro e aí muitas vezes o integrador fica tenso e não quer levar essa realidade lá para o cliente, né? E aí entra aquele papel que a gente precisa ter, que é o de educador, né? De explicar, de, ó, por que que é mais caro, por que que é esse valor, o que é que está envolvido. Sai mais caro se o teu sistema voar, né? Se o teu sistema voar e não tiver seguro, ou tiver seguro, mas não tiver muitas vezes lá a questão do visto do Responsável engenheiro, né? técnico. Da Isso. responsabilidade do engenheiro, reforçando que os cálculos estavam ok, muitas vezes o seguro pode não aprovar o pagamento, né? Daquele Do projeto. E aí sinistro. Isso. é um risco que o integrador e o cliente passa, né? Mas, cara, tu falou uma palavra-chave muito importante dentro lá da tua apresentação, que é planejamento. E eu acredito que muito do que a gente vai conversar nesse papo está relacionado a isso, né? Eu até falei com você antes da gente entrar na gravação, é muito aqui mesmo no canal a gente muitas vezes fala sobre comercialização, sobre venda, sobre um pouco de jurídico e tudo mais. E a gente até hoje não explorou com tantos detalhes a parte da obra. Beleza, fechei o negócio, o contrato está assinado, o jurídico está resolvido, já tem um advogado aqui cuidando da obra, mas próximo passo. Contratos assinados, o Pix do cliente foi feito lá para o integrador, né, para a empresa do integrador. E aí a gente vai ter uma série de etapas na obra que pode ser tudo ótimo, com um bom planejamento, e pode ser um caos, né? Porque a Exatamente. gente tem aqui muita coisa envolvida quando se fala de obra. E você, como engenheiro civil, imagino que tu traz aí uma experiência, uma visão, uma perspectiva, que o engenheiro eletricista, eu como engenheiro mecatrônico, a galera que é comercial aqui no mercado de energia solar, muitas vezes não tem esse tato de ver o quão complexa é uma obra, pelo menos para a gente, né? E aí o que é que a gente tem? A gente tem que cuidar muitas vezes do acesso ao local da obra. Às vezes é uma coisa que o cara nem lembra, pô, mas tem que ter um acesso, o caminhão tem que conseguir chegar lá, tem que ter uma certa segurança. As atividades têm ali um início, meio e fim, tem umas que só podem acontecer depois da outra, e ali gera uma hierarquia de atividades. Então, tem uma série de fatores aqui que a gente precisa ficar atento quando a gente vai planejar uma obra de energia solar, principalmente quando a gente fala de mini geração, né? Eu queria que a gente entrasse nesse papo agora, Felipe, iniciar com a forma mais macro, né? Como que tu divide ali em planejamento um pré, um durante e um pós execução de uma obra de um sistema fotovoltaico? Então, realmente existem, né, as premissas muito impactantes que vão validar um projeto, que ou ele pode ser fácil de ser executado ou ser bem complexo de ser executado. Um dos primeiros etapas que a gente tem a preocupação é as características do local, né? Como é que é a questão do solo que eu vou estar trabalhando, como é que vai ser o sistema de drenagem do local onde vai ter a minha usina. Vamos começar a trazer na parte de mini geração, né? Porque é uma área mais de. Você começa a trabalhar acima de 1 hectare, né? Mais de 10 mil metros quadrados, você começa a pensar aí numa usina de 1 mega para cima. Então, você está com uma área grande para você trabalhar e você vai ter riscos se você não fazer essa avaliação. Então, primeira etapa ali, após aquela negociação que você apresenta, a eficiência que o teu sistema vai trazer, o quanto de energia ele vai produzir, entender, né, como é que eu vou trabalhar com esse solo que eu vou fazer a instalação da minha usina fotovoltaica, quanto de hora a máquina eu vou ter que estar atuando para fazer o sistema de terraplanagem, o sistema de limpeza mecanizada do meu terreno, porque você tem que trabalhar, né, para fazer a tua usina, pensando ali na parte de camada, né, posterior que você vai estar atuando. Ah, eu vou ter módulos bifaciais, quanto mais próximo do branco, melhor vai ser o meu albedo, então eu vou ganhar muito positivo, né, para a geração do meu módulo. Então eu vou colocar camadas de pedra brita, por exemplo.
Então, eu tenho que fazer a limpeza mecanizada, verificar se a inclinação do meu terreno está adequada para estar tendo o recebimento da minha estrutura. Aí você pensa, qual tipo de estrutura eu vou estar trabalhando? Vou trabalhar com uma estrutura solo fixa ou vou trabalhar com um seguidor solar? Entender, né, as restrições que cada sistema possui para aí sim você compatibilizar com o teu terreno. Quantas vezes eu já não peguei um projeto que foi fidelizado ali, foi pago e não foi considerado o estudo de sondagem? E você chega lá, você só tem 40 centímetros de solo para trabalhar e o resto é pedra. Como é que eu vou fazer a fundação? A gente está falando num investimento ali que vai acrescentar por pé de fundação de 15 a 20%, dependendo, né, da característica ali da rocha, do matacão que vai ter. Então, entender, né, que eu preciso trabalhar com o levantamento topográfico, ver como é que estão as curvas de nível. E, Pedro, o que a gente encontra de problema de má projeto de drenagem que impacta no vizinho? Vou fazer minha usina. Você pensa, eu tenho só um problema para mim. Não, você tem um problema com os teus vizinhos também. Infelizmente, já teve situações que a drenagem mal planejada, mal executada, culminou ali, né, uma questão que impactava na plantação do vizinho, que não tem nada a ver com o teu empreendimento. Ele, no direito dele, não o julgo, de questionar e falar assim, tá, e aí toda essa terra que veio parar aqui no meu lote vizinho, que veio do teu terreno, que você fez essa limpeza mecanizada, o que eu faço? Destruiu minha plantação, estava com previsão de colheita de soja para daqui 2 dias e tá cheio de terra. E aí, como é que faz? Então, esse planejamento preliminar, né, de estudo de solo, estudo de drenagem, levantamento planial altimétrico, é uma etapa inicial, assim, é o kickoff da parte civil é essa. Cara, e só aí, só pelo que tu falou, eu já vi assim um mundo de possibilidades de riscos e desafios que podem acontecer, né? Então, fiquei até curioso, você falou aí da questão lá de um solo que eu tenho 40 centímetros para fazer fundação. Numa situação dessa, o que é que o cara tem que meio que elevar ali, fazer uma espécie de mini coluna e vai acabar fazendo uma coluninha ali para colocar as estacas? Como que ficaria uma situação dessa? Aí a gente entra naquela parte comercial, o quanto que o meu cliente está disposto a gastar. Eu quero trabalhar com o melhor sistema de fundação. Então vou trazer um maquinário específico, né, para fazer a perfuração dessa rocha e fazer a minha instalação. Não, eu quero algo não tão elevado de custo, então a gente tem que trabalhar com uma fundação mais ampla, né? Um bloco de fundação ancorado, se a rocha permitir trabalhar com esse sistema de ancoragem. Então você tem que criar artifícios, né, da parte de engenharia civil para trazer essa viabilidade. Então, Quando se pensar no fala melhor em, sistema. quando se fala em perfuração, geralmente é um assunto que já deixa todo mundo ansioso e tenso, né? Porque muitas vezes os custos são muito elevados e aí ele tem que colocar na balança se isso vai valer a pena ou não. Exatamente, é uma máquina, é um sistema que a gente comenta que chama Drill Pack, que é um maquinário específico que ele consegue fazer a perfuração de rochas extensas. Porém, né, a hora máquina desse equipamento é elevado, né? Então ele tem que entender o payback dele, o quanto que ele precisa, né, desse retorno do investimento e estudar a melhor maneira. Hoje eu vejo que para geração centralizada existem, né, esses investimentos para quando você encontra esse tipo de situação. Em geração distribuída, que é um espaço amostral menor, né, comparado à geração centralizada, você consegue estudar outra maneira ali para conseguir atender na Felipe, parte de fundo. e tu mencionou aí terrenos inclinados, né? Geralmente, quando a inclinação é muito grande, eu já vi situações ali que o cara faz, eu não sei o nome que se dá na parte de civil, mas uma espécie de, vamos supor, como se o terreno virasse uma escadinha para ele não ter que deixar o terreno todo plano, né? Tu já Ok. acompanhou esse tipo de situação? Como que costuma ser o procedimento quando a única disponibilidade que o cliente tem são terrenos inclinados, por exemplo?
Hoje eu vejo que esse é o maior desafio que a gente encontra, porque os melhores terrenos já se foram. Ficou Sim. os outros terrenos, então dificulta bastante. Se você não tem a condição de fazer o sistema de corte a terra, executar platôs, você tem que trabalhar com a inclinação do teu terreno, você tem que entender, né, novamente, qual metodologia você vai trabalhar. Os trackers, eles existem uma restrição mediante as inclinações, cada fabricante determina, geralmente é por volta de 7 a 10% de inclinação. Nós vimos, né, na Intersolar do ano passado que trouxeram, né, uma metodologia que você consegue trabalhar melhor com essa inclinação do teu terreno. Então, uma infraestrutura que o mercado está entendendo que esse é o nosso escopo, você vai encontrar isso, então eu vou te oferecer soluções para você vencer esse obstáculo. Então, hoje já tem no mercado, né, empresas que estão trabalhando com um seguidor solar que acompanha essa inclinação. Se você trabalha com um terreno muito inclinado e você opta em fazer a instalação do teu seguidor solar, você vai ter sérios problemas futuros, como até a questão do óleo que faz a lubrificação do motor, que faz a rotação dos módulos, ele pode vir a começar a pingar. Então ele vai começar a se deteriorar este motor. Então você vai ter um prejuízo maior por conta disso. Então entender o que meu fabricante me oferece para eu poder ver se as características do meu terreno se enquadram. E até legal que eu quero trazer um caso, eu fiz um estudo de um cliente porque ele queria executar uma usina de 2 megas na propriedade dele. Aí, no caso, como é dele a propriedade, ele não teria este custo de propriedade. E ele tinha um barranco. Esse barranco, se você pegasse ali, né, na geometria, ele estava com uma inclinação de 18 a 20 graus. É um belo de um barranco. A gente estava falando de uma diferença de altura ali, da parte mais baixa para mais alta, era 20 metros. E ele falou assim: eu quero a minha usina neste barranco. Tipo, a orientação do barranco era boa, era noroeste. Então, pô, não ia inviabilizar na parte de eficiência fotovoltaica. Só que era o desafio. Fazer a inclinação do sistema em paralelo com a caída do barranco. E eu sempre acompanho, né, no mercado, principalmente, né, para fora, as execuções de obra. Eu já tinha visto um modelo de obra do jeito que ele queria. Eu falei assim, pô, isso é muito igual àquela obra que eu vi que foi feita. Por que não fazer, né? Eu achei legal. E a gente ofereceu essa solução para ele. E foi tipo um insight, assim, né? Pô, eu tenho a dificuldade de um terreno inclinado, eu vou conseguir trabalhar com essa inclinação e eu vou conseguir fazer a minha instalação. Então, ótimo. Legal, legal. Cara, kickoff, então, basicamente a gente está falando ali de uma análise mais cuidadosa do terreno, para que isso venha a evitar problemas, né, futuros, inclusive, e analisar, inclusive, alguns gastos fora fotovoltaico que podem impactar o meu projeto, né, que está muito relacionado ali à topografia, né, do local, a vizinhança também, foi um detalhe muito importante aí que tu comentou. O que é mais de kickoff? O que é mais que tem ali no iniciozinho? As próprias questões com concessionária? O que mais tu considera ali que a gente precisa ter cuidado nesse início de projeto? A parte burocrática, ela é um fator determinante para o kickoff, né? Você entender se aquela disponibilidade de rede vai atender a tua usina, a tua projeção de injeção de energia. Hoje eu preciso fazer uma usina de 1 mega que está distante da minha rede e vai ter a necessidade de fazer uma obra de rede, né, para você poder fazer a ligação da tua usina na concessionária. Então, qual que vai ser o custo desta obra de rede? Verificar, né, com os protocolos das concessionárias, o quanto que você vai ter de investimento. Aí entra aquela parte bem de comercial. Quanto que vai ficar para o cliente para ele estar investindo naquela obra de rede e quanto que fica para a concessionária. Entender esses parâmetros. Eu só vou conseguir te atender até 3 megas e você queria 5. Então, o que é preciso a gente estudar para ser 5, né?
tem que ter uma ampliação na subestação. Eu já encontrei situações que o investidor ele queria fazer uma usina de 6 megas e a subestação não comportava. Então a concessionária falou: se você investir juntamente conosco na ampliação da subestação, futuramente a gente consegue aproveitar o teu projeto. Então, essa parte com os engenheiros eletricistas, eu acho fundamental você ter esse acompanhamento junto à concessionária, entender os teus limites que ela vai conseguir te atender. Que isso também é fator determinante ali para o investidor falar, ok, juntamente com o valor que eu vou estar investindo na usina e nesta obra de rede, eu vou conseguir ter um retorno do meu investimento viável, eu vou ter um VPL, por exemplo, satisfatório para o que eu quero. Eu já vi casos que o valor da infraestrutura lá, que o investidor precisava pagar, muitas vezes era quase o valor da própria usina. E Sim, aí inviabiliza muito o projeto, né? Às vezes não é nem tanto que inviabiliza, mas é porque quebra muitas expectativas do retorno, exato. né? Quando o cara vai fazer a conta, o retorno já fica ali não tão atrativo quanto ele imaginou no início. Felipe, falando ali, a gente falou de terreno, esse cuidado com a concessionária. É, existe uma documentação específica que eu preciso para chegar, antes de chegar no dia um da obra? O que de documento, de licença, de autorização já precisa ter sido resolvido? Ótima pergunta, que realmente você precisa ter umas dispensas, né, protocoladas ali, dando viabilidade para a tua execução. Você não pode fazer a supressão vegetal sem ter uma licença ambiental para aquela área, né? Muitas das vezes o documento CAR, ele é fundamental para poder te mostrar o quanto você tem de disponibilidade de supressão. Você tem esse acompanhamento de um engenheiro ambiental para poder te instruir, é muito fundamental. Eu sempre busco essa parceria, porque hoje até obras aqui no Paraná, né, nós temos muita araucária, e a araucária é tombada pelo Estado como um tipo de vegetação que você não pode arrancar. Né? Você tem que conseguir diversas licenças, fazer diversas questões para você conseguir suprimir uma araucária. E qualquer árvore, né, dentro do seu terreno, por mais que ela seja sua, você não pode fazer essa supressão sem ter um licenciamento ambiental ali validado. Então, hoje, né, existem órgãos estaduais que te auxiliam, né, para você conseguir essa liberação. Aqui no Paraná é o IAP, ele que é o órgão que regulamenta essa parte, né, da parte ambiental. E você tem que entender também, por exemplo, se você está executando uma obra de uma usina perto de uma nascente, tem um limite de restrição para você poder estar executando a tua obra. Geralmente é por volta de 50 até 100 metros, dependendo, né, da legislação de cada estado. Então, eu tenho que verificar a parte ambiental, né, do meu terreno para ver o quanto que eu consigo suprimir. Matrículas também de imóveis, eles apontam, né, o quanto de área de vegetação você não pode suprimir. Já peguei situações de usina que eram 40 mil metros quadrados, o local do terreno, só que ele era parcelado, 20 mil metros quadrados eu podia estar trabalhando com infraestrutura, e os outros 20 mil eram destinados ali à área de reserva. Então, a área de reserva não se mexe, não tem como. Então, se a gente puder pegar aqui três autorizações, documentos-chave, a gente está falando ali do CAR, da licença ambiental em si, e a própria matrícula muitas vezes pode trazer essa limitação, digamos assim. Exatamente. Total. Cara, vamos lá aqui, documentação, licença ambiental, acho que ela é muito chave, né, dentro dessa obra. E aí a tua dica, né, chama ali um engenheiro ambiental para acompanhar, para estar do lado, para Isso. prestar esse serviço, porque é uma área que o cara ali da integração muitas vezes não está habituado, né? Então, nada como ter ali o apoio correto do lado dele. Resolvido essa documentação, tem uma pergunta legal aqui. Então, lá, se eu vou levantar um prédio, eu preciso ter uma autorização do CREA, né? Isso se Isso, as repete. prefeituras. Então, hoje em dia está tendo essa fiscalização pelo órgãos municipais. Então, você tem que entrar nos departamentos de obra rural.
e dá uma notificação que você vai estar atuando com uma obra de infraestrutura. Eu estou até pegando, Pedro, obras que vai executar usinas, né? Os corpos de bombeiros estão exigindo um projeto de infraestrutura ali de hidrantes. Para caso venha acontecer algum incêndio dentro da área da usina, você tem que ter um projeto de combate a incêndio. Isso foi algo que ano passado apareceu, o Canal Solar trouxe uma reportagem, se eu não me engano, é no Ceará, foi uma das primeiras a instituir, né, as etapas de regularização de projetos de combate a incêndio para usinas fotovoltaicas. E isso repercutiu nacionalmente, e aí cada estado está bolando, né, o teu manual de diretriz para projetos de combate a incêndio. Hoje é algo que não é tão explorado, né? Muitas das vezes a gente, quando vai pensar num projeto de usina fotovoltaica, não se atenta tanto, mas realmente ele é fundamental ali. E essa parte de órgão de prefeitura, ela também está fiscalizando, então você tem que entrar com um pré-projeto ali para mostrar a tua área de ocupação. Uma curiosidade que eu tenho, Felipe, é porque é o seguinte, não é uma coisa centralizada, né? Então, você precisa resolver documentações ali com setores diversos. Aonde que tu considera que é o primeiro passo, assim? Quem que é o primeiro cara? O primeiro é a prefeitura a ser procurada e a própria prefeitura vai solicitar todo o restante das outras coisas, como, por exemplo, o que você falou, será que a própria prefeitura já te linka com o corpo de bombeiros ou já reforça a necessidade de tu ir no departamento de licença ambiental? Como que se dá isso? Ou inicialmente isso parte de uma qual que é a palavra que eu posso utilizar aqui? De um cuidado do próprio integrador, do próprio EPCista. Olha, o primeiro órgão fundamental assim que a gente sempre procura é a concessionária, né? Ela vai te trazer toda a parte ali de aprovação de projeto. Então, ela é a primeira. Para você conseguir as dispensas e demais documentos importantes do quesito ambiental, é o órgão regulador de cada estado, né? Que trata dessa parte de proteção ambiental. E num terceiro instância ali, a gente conversa com a parte da prefeitura. Aí a prefeitura, sim, ela vai estar te cobrando sobre essa parte de uso e ocupação do solo, né? Ela vai te direcionar, você está trabalhando na área rural, que é caracterizada como B5. Então ela exemplifica isso, você mostra o teu projeto, que ele vai se enquadrar dentro daquela área rural, e, por fim, ela vai te pedir as outras dispensas. Ah, já tem projeto de bombeiro. Tem até a questão, ela pode pedir projeto de acessibilidade. Eu não vejo por que ela não poderia pedir isso. Porque hoje as prefeituras, elas têm esse poder de estar solicitando esse tipo de projeto quando você fala, né, de empreendimentos industriais, né, vamos caracterizar de infraestrutura na sua região. Então, concessionária, órgãos ambientais e prefeitura. Seriam Total. esses daí. Legal. Se a gente for nesse tripé, certamente eles vão solicitar ali tudo que seja extra, que muitas vezes não está nem sendo listado aqui nessa nossa fala, né? Exatamente. Legal. Cara, chegamos até aqui. Posso considerar que já dá para mobilizar a obra ou tem mais alguma coisa para chegar lá no terreno? Tem mais alguma coisa para chegar no terreno. Você trouxe a questão ali da logística, né? Eu acho isso muito importante, porque antes de você iniciar a tua etapa de obra, eu acho importante você ter, né, o que de material você vai usar na sua obra, qual que é a disponibilidade do teu material que você planejou para estar na sua obra. Então, você definir tipo de material que você vai trabalhar, fazer as devidas negociações com seus fornecedores, definir prazos, quantidades, formas de pagamento, isso daí é fundamental para você começar a pensar num processo executivo da tua obra. Diante dessa parte de material, o que isso ocasiona? Peguei situações recentes de que não tinha material de infraestrutura elétrica, não tinha cabeamento, não tinha haste, não tinha. Até a gente fala os insumos pequenos, né? Que estavam faltando, que são essenciais para você dar desenvolvimento na tua obra. Isso acaba te atrasando. Então, você fica pendente de material, de uma logística de distribuição de material para a tua obra, isso impacta bastante no seu processo executivo. Então, feitas as validações técnicas do projeto inicial na parte de topografia, pense na logística de entrega dos teus materiais.
como é que vai ser cada etapa. Basicamente é o cronograma de suprimentos, né? Que Isso. é como a turma da Civil gosta de nomear. Como que tu considera, Felipe? O que que a gente pode fazer nos cuidados do cronograma com suprimentos para que a gente não sofra essa questão dos atrasos, né? Então, o que é ideal? Sei lá, é eu receber tudo na obra antes de mandar a equipe de execução para lá. O primeiro cara que vai chegar lá no site é a turma do almoxarifado e da segurança patrimonial, que vai cuidar em receber tudo isso. E só depois desse recebimento iniciar a obra. Como que tu acha que é uma forma estratégica de dar esse ponto de partida aí? Num cenário ideal, que você tem ali todo o abraço de uma infraestrutura para te beneficiar, eu acho importante você ter um centro de distribuição seu, para você estar recebendo esse seu material e fazer o estoque dele, e a partir disso você consegue gerenciar os inícios de etapa de execução. Então você negocia com o teu fornecedor. Ah, ok, você tem um transformador para me entregar daqui 4 meses. Beleza, eu tenho que ativar a minha usina em 6. Você me fazendo esse contrato aí, tá me dizendo que em 4 chega o transformador para mim, eu consigo fazer toda a minha logística de execução de material para nesse quarto mês você me entregar e eu fazer a instalação dele. Isso não venha me atrasar na obra. Ah, não tem um transformador para te entregar, vai ficar para 8 meses. Aí complicou bastante. Isso é meio que comum, tá, Pedro? A gente vê prazos extensos e eventualmente falta esse material por conta dos distribuidores. Então você tem que se assegurar que você tem uma parceria sólida com o teu distribuidor, que ele vai conseguir te atender dentro daquele prazo que vocês combinaram, ter esse centro de logística de distribuição. E uma coisa que eu aprendi, Pedro, que foi um soco no estômago, vamos dizer assim, porque foi bem forte. A gente pensou que ter todo o material e disponibilizar ele na obra ia ser vantajoso, mas não foi. Eu vou te listar alguns motivos que me fazem ter essa perspectiva, é uma opinião pessoal. Eu tive muito furto de material, eu não tive um controle devido desse material entregue na obra, então eu tive bastante perda de material. Uso incorreto do material, mesmo que dimensionado, ele foi mal utilizado. Então você planeja um cabeamento para toda a obra. O pessoal abusa no começo. Então você precisava daquela outra metragem que você tinha, cadê? Porque foi gastado em excesso. Você vê aquela abundância de material, você fala, nossa, vou tacar o terror aqui, né? E questão de furto, meu, eu tinha um lote de pilar metálico, cada pilar metálico devia pesar uns 60 quilos. Eu tinha um fardinho de 20. Roubaram, levaram embora da obra, assim, ó. Tacaram o ferro num aparati lá, mesmo com cerca perimetral, tinha lá o caseiro, segurança patrimonial, e a galera dá um jeito. Pedro, E o cara conseguiu levar numa Paraty. Você Pedro, imagina se o cara tivesse pelo menos uma Hilux, tinha levado mais coisa, viu? eles desenterraram uma vala de aterramento para roubar o cobre. Isso daí para mim foi, eu falei, caramba, a galera não tá medindo esforços mesmo. Você vê aquele cobre ali dando sopa, mesmo enterrado, eles foram lá, cavucaram e levaram embora. Cara, tu falou de um assunto, e aí é bem delicado, né? Mas a turma de obra que me perdoe nessa fala, mas é um fato, né? E contra fatos não tem o que falar. A gente escuta muito falar, Felipe, que no mundo da engenharia civil, essa turma de obra, principalmente a turma mais operacional, eu tenho alguns amigos engenheiros civis, eles sempre comentam, Pedro, é, nesse tipo de obra, muitas vezes tem muito cara que está em recuperação, é ex-detento e tudo mais, e ele está lá trabalhando na obra. E aí sempre fica aquela, pô, será que esse cara muitas vezes não pode ser uma ponte? Ou até o mesmo cara vem de noite e já sabe onde é que está material e tudo mais, e faz esse tipo de coisa. Tu já viu isso acontecer? Como que você tenta ter um cuidado a mais para evitar furtos, né? Não, exatamente, isso daí
Na parte de construção civil é bem rotineiro, né, essa questão. Então, você tem que, primeiramente, ter uma parceria sólida com, vamos dizer assim, o mestre de obras, né? Ele vai ser o responsável por aquele funcionário. Então, você já conversa francamente com ele. Se você começa a notar algo, né, meio que fora do comum dentro da obra, que você consegue observar quem está trabalhando. E aí você tem que ter uma conversa franca, né, e entender, né, ó, a gente estava aqui ontem e sumiu isso daqui, e só estava a tua equipe trabalhando. Então, é algo que fica bem em contrato, a gente, pelo menos os meus contratos com os empreiteiros, né, os mestres de obras, a gente deixa bem sólido essa parte, porque se eventualmente vier ter algum transtorno de furto, né, a gente vai verificar e conversar, né, porque realmente é algo que tem que tomar bastante cuidado. Então, você tem que deixar responsável a tua obra, alguém realmente de confiança, né, e não só o empreiteiro. Você tem que ter outra pessoa da tua equipe que vai fiscalizar aquele empreiteiro que está fiscalizando a equipe dele, para você notar algo que venha te prejudicar posteriormente. Então, cuidado que tem que ter. Então, uma saída importante é ter lideranças ali com um alto nível de confiança, né? Exatamente. Legal. Beleza, cuidei da minha logística. Fica a dica aí de repente ter um centro de distribuição próprio, né? Para você meio que controlar. Manda lá para o site só a parte ali inicial e aí vai suprindo eles à medida que a coisa vai acontecendo. Como que é a organização, Felipe, ali de um almoxarifado, do cara que controla suprimentos em campo? É, Como que é na prática? Geralmente o cara bota um container e guarda as coisas dentro do container. O que é uma boa prática nesse sentido? Até para tentar deixar alguns materiais mais protegidos, digamos assim. Ou geralmente fica mais solto. O que é que tu vê mais se repetindo no mercado? Olha, eu vejo no mercado no que eu geralmente trabalho, é realmente você ter containers que vão estar abrigando materiais ali de alto valor agregado, né? E também os materiais de controle. Ah, o que seriam materiais de controle? Ah, cabos, parafusos, ferramentas. Você não deixar eles ao céu, assim, porque realmente você não vai ter um controle total deste material. Então fica uma pessoa de cabeça-chave ali, de responsável de almoxerifado, e ela tem o controle dos materiais. Ela trabalha com um sistema operacional ali que informa o quanto entrou de material e quanto saiu. Então ela precisa ter esse controle para ela verificar até ali para a gente ver o que precisa mandar de material na obra. Ah, quantas vezes eu já não mandei bobinas de mangueira corrugada 200 metros e no outro dia me pedem mais 400 metros. Mas como? Eu te mandei 200, você já conseguiu gastar tudo? Ah, a gente usou aqui, sumiu, enfim. Essa pessoa ela tem que ter esse controle. Então, eu sempre tenho ali até 2 a 3 pessoas à frente para cada tipo de material, material elétrico, material mecânico, material civil, cimento, areia, cal, parafusos, ferramentas de chave de boca, chave de fenda, EPIs também. Que você tem uma obra, né, que realmente você precisa trabalhar com EPI, um funcionário, perdi minha luva. Ah, minha luva não está aqui, eu esqueci. Não, mas calma aí, você é responsável pelo seu equipamento de segurança, né? A empresa geralmente ela te dá esse equipamento e você assina um termo de responsabilidade que você vai cuidar desse equipamento de segurança. Então começa a assumir muita luva na obra também. Esse cara do almoxerifado, ele é o responsável em fazer esse controle. Então eu sempre tenho ali, né, 3 pessoas no mínimo à frente ali de controle de estoque de material. Total, tu acha que três é meio que um número legal aí? Falando ali vamos falar de usina de 1 mega, né? Que eu acho que ela é base para muita coisa, né? Isso. Já seria um ótimo número aí. Legal. Cara, show de bola. Então, pensamos aqui um pouco num centro de distribuição, numa ordem lógica de chegada ali de material, num cuidado com os próprios distribuidores, né, fornecedores, para que os prazos conjuguem aí e o negócio possa funcionar. Mas já podemos ir para a mobilização da obra ali, vamos dizer assim, o primeiro dia pós pensar em logística ou ainda tem mais?
Eu acho que só tem um para finalizar. Bora lá. Que eu acho que é o canteiro de obras, né? A gente Canteiro de trouxe aí o obras. almoxerifado, então você ter o canteiro de obras, ele acho que assim, é o start principal, para você começar a pensar em mobilização de equipe para você trabalhar. Então, eu tive um supervisor que ele me falou assim, ó, Felipe, a gente vai começar o terreno do zero, eu vou te soltar lá, e sabe o que vai acontecer? Você vai ficar lá, solto, no meio do site. Você vai ficar incomodado, porque você vai estar sem nada. Você vai tomando sol no seu cucuruto. Ele usou essa expressão. E aí, o que você vai fazer para você poder ficar mais calmo? Você vai procurar algum abrigo para você poder ficar num ambiente seguro ali, né? Você ficar trabalhando em cima do sol ardente, você não vai conseguir pensar muito bem. Então, você começa. É muito importante, né, para essa parte de canteiro de obras, você pensar se vai ter energia para você poder trabalhar na tua obra. Você vai verificar se vai ter água para você poder trabalhar na sua obra. Algo que aconteceu aí recentemente que beneficia muitos EPCistas, né? Que é a questão da rádio da. Não vou falar porque a gente não está ganhando royalties, né? Mas eu acho que vocês vão entender o que eu estou falando, né? Então a internet via a rádio também ela é muito importante. Então você trazendo esse conjunto de infraestrutura, você já consegue criar um ambiente propício para você começar a trazer a mobilização. Ah, beleza, montei meu canteiro, tenho energia, tenho água, tenho internet. Meu, traz o material, traz a galera, vamos tocar o terror. Pô, meu terreno já está aqui, terra planou tudinho, fiz o acompanhamento. Só próxima etapa, depois de feita a limpeza, geralmente o pessoal já começa a atacar os pilares para você colocar a tua estrutura. Você já começa a dar sequência em fazer as valetas, a montar a tua infraestrutura para vir os módulos, você já começa a fazer o posicionamento dos módulos, começa já a fazer as conexões de cabeamento de corrente contínua, depois você faz a instalação dos teus abrigos de inversor, dos teus inversores você leva a tua fiação para o teu transformador, e do teu transformador você leva para a subestação. Claro, é assim, falando assim, nossa, muito simples, né? Mas não é tão simples. Então, mas meio que se você ter consolidado essas etapas de processo executivo para a tua obra, você já consegue se direcionar e não fica no escuro. Você fala, poxa, já garanti isso, já tenho energia, já tenho água, vou começar a fazer as etapas executivas. Qual que seria a minha primeira etapa executiva para execução de uma usina tracker? Eu preciso fazer a instalação dos meus pilares, né? Vou trabalhar com fundação com concreto, vou trabalhar com fundação de estaca cravada. Hoje, né, para você ter uma otimização de execução de infraestrutura tracker, se você conseguir, né, fazer por trabalhar por cravada, tua eficiência sobe absurdo. Tá falando de trabalhar com uma usina de 1 mega, em 2, 3 dias você já conseguiu colocar todos os teus pilares já. Explica como é a infraestrutura da travada. Ei, se liga só, eu sei que o papo tá muito bom, mas eu precisava vir aqui te dar essas duas notícias super bacanas dos nossos amigos da Seu Energy. A primeira, agora eles estão vendendo equipamentos da Sungrow, então você que gosta de consumir aí inversores, todos os equipamentos lá da Sungrow, já está disponível lá no portal do integrador no site da Seu Energy. E a segunda é que os inversores da Sol Planet acima de 40 kW estão dando 15 anos de garantia. Então você que é fã de inversores string e quer aumentar aí o valor proporcionado ao teu cliente, subindo a garantia para 15 anos, fica aí com uma ótima oportunidade também lá no portal deles. Não deixe de visitar o portal da Sol Energy, o link está aqui na descrição desse nosso podcast. Explica como é a infraestrutura da travada. Aí, o que funciona, né? Você vai ter o teu pilar metálico, o teu solo ele vai ter uma resistência à atração e você vai conseguir cravar esse pilar no solo de modo que ele vai se estabilizar. E para você fazer essa cravação é um maquinário específico, que é um bate-estaca, no qual ele vai dar, vai forçar este pilar juntamente ao solo e cravá-lo. E aí o teu pilar ele vai ficar rígido, né? Ele vai conseguir absorver as cargas de peso do módulo e das ações do vento. Geralmente a gente está falando de uma profundidade maior. Exatamente, né? Hoje, né, você trabalhar com um sistema de cravação, o teu pilar ele precisa estar dimensionado para conseguir ter
essa profundidade. Então, como é que eu vou mensurar isso? Eu tenho que verificar a questão do ensaio de pull-out, que é o ensaio que vai me auxiliar em determinar o quanto de profundidade eu vou ter o meu pilar no sistema de cravação. Eu trabalhei com situações que o meu pilar tinha 6 metros. Ele ficou 3 metros, 4 metros cravados e 2 metros para fora. Então, isso muito em função da característica do solo. Só que o processo é muito rápido, em 30 segundos ele crava o pilar. E você já parte para o próximo. Então, é muito eficiente esse sistema. Legal, por isso que tu falou coisa de 3 dias ali, às vezes tu tá com tudo instalado, né? Tudo cravado. Exatamente. Uhum. E se a gente for ali para um modelo mais convencional, né? Com fundação, a gente está falando de um prazo de quê aí, Felipe? Então, dependendo do porte da tua usina, a gente pode trazer aí de 4 a 6 semanas para você poder estar fazendo todo o processo de perfuração, de prumagem, de concretagem, de todos os pontos de pilar, Como que né? costuma ser a perfuração quando é concretado? É totalmente na raça ou qual que é o maquinário convencional aí de utilizar? Aí também vai em função do fornecedor, do investidor, né? É. Pô, hoje existe máquinas, né? As Bobcats adaptadas ali que já possuem a perfuratriz. Então você vem com a máquina ali, posiciona ela e fura. Fazer na mão também, né? Com a escavadora rotativa, a diesel, a gasolina, também é viável. Porém, né? Você tem a imprecisão, porque 2 pessoas para segurar aquilo e perfurar é complicadinho. Eu lembro que eu fiz um acompanhamento uma vez que o pessoal que estava executando estava sofrendo assim, né? E eu fiquei preocupado. Eu falei assim, nossa, mas deixa eu ver, né? Eu falei, eu mal conseguia segurar a máquina. É pesado aquilo, cara. Não é leve. Não Tem é que ter, tipo, moleza, umas não. 2, 3 pessoas para poder fazer a perfuração manual. Você fala, e o cara aí na enxada, e ali na raça mesmo, né? Old school. Aí, filho, é 2 meses para fazer tudo ali. Só de furar. E uma equipe gigante, né? Exatamente. Cara, então, fazendo aqui uma rápida revisão, né? A gente falou ali de toda a parte de documentação, projetos e tudo mais, e aí a gente iniciou, para poder colocar a equipe todinha lá em loco, a gente primeiro teve que organizar o canteiro de obras, né? Inclusive um Isso. comentário aqui de um detalhe importante para o canteiro de obras são os próprios banheiros, né? O banheiro para a turma poder também Ah, utilizar, a parte de exatamente. refeitório, né? Também, onde a turma vai comer. Como que vocês costumam fazer essa parte de banheiro normal locar, né? Banheiro químico e tudo mais. E a Uhum. parte de refeitório, Felipe, como que vocês costumam executar em loco? A gente avalia também bastante a quantidade de funcionários, né, que vai ter dentro do site. Então, se você tem um volume de trabalhando até 30 pessoas, por exemplo, simultaneamente, aí realmente você precisa trazer uma infraestrutura de refeitório e banheiro adequado para esse total de pessoas que vão estar trabalhando. E onde que a gente consegue visualizar isso? No histograma, que ele é fundamental para você ver quantas pessoas vão estar trabalhando ativamente na tua obra. Então vamos supor num cenário otimista que eu vou ter várias frentes de serviço podendo operar. Então eu tenho que trabalhar num refeitório amplo, então você pensa numa infraestrutura de um barracãozinho, de uma tenda, de mesas, o pessoal poder estar trabalhando, comendo adequadamente, ter no mínimo ali de 4 a 8 banheiros para poder estar atendendo todas essas pessoas, caixa d'água também para estar abastecendo a quantidade de água para poder trabalhar na obra e também abastecer os trabalhadores. Área de vivência também é muito importante para o pessoal que precisar descansar antes de retomar os trabalhos, porque realmente você trabalhar debaixo de um sol ardente, praticamente ali 8 horas, não é fácil. É um desafio e tanto. E às vezes até chuveiro, né? Ali para a turma dar uma refrescada, né? Tem, Às vezes exatamente. é um detalhe que entra aí. E aí, cara, colocamos ali fizemos o canteiro de obras, material chegou. O que que tu considera um passo a passo ideal? Tu até já deu essa prévia, né? Um passo a passo ideal nessa execução. Então, por exemplo,
Muitas vezes vai ter ali a questão de abertura de valas, né? E eventualmente isso pode já ser em paralelo com a infraestrutura da própria da escavação para os pilares, para as estacas. O que que tu considera que dá para fazer em paralelo e o que é melhor deixar uma coisa após a outra? Até de repente para, sei lá, evitar um número muito grande de pessoas em obra naquele momento. Existe mais ou menos ali uma orquestra de trabalhadores que tu acha mais interessante, mais produtiva? Eu sempre tento fazer um planejamento que você consiga otimizar, né, atividades em paralelo que não venham a se comprometer. Quais seriam essas atividades? Então, num primeiro momento, você conseguir fazer as cravações dos teus pilares é uma atividade chave, né, para desencadear outras atividades. E, eventualmente, eu consigo fazer em paralelo um cercamento, ou eu consigo fazer em paralelo um sistema de drenagem, de valetas perimetrais. E aí eu concilio essas atividades. Feito a instalação dos pilares, executada a cerca, executada a drenagem, eu parto para um processo de montagem da minha infraestrutura mecânica, né? Um tracker ou usina solo fixa. E aí eu tenho que tentar evitar de coincidir etapas executivas, que seriam o quê? Por exemplo, a execução de valetas de cabeamento C6 e CA. Se eu estou fazendo a instalação da minha montagem mecânica e eu tenho uma máquina no meio dos meus trabalhadores, eu tenho que entender os riscos que vai estar acontecendo. Pode ter um risco de uma máquina colidir com um pilar, já aconteceu comigo. Já várias máquinas acertaram os pilares, então tem que tomar bastante cuidado, você tem que entender essa logística. Já vi acontecer de ter um container ali de um módulo, um conjunto de módulos, um pallet, né? O pessoal usa o termo, que a máquina acertou, porque estava ali parado, estavam fazendo as instalações do módulo, o cara estava fazendo valeta e acertou. Já tive situações que um maquinário trabalhando, houve tanto peso da máquina próximo de uma valeta, um funcionário estava trabalhando, aí veio assorear a terra e acabou atingindo o funcionário que estava trabalhando. Então, são riscos que se comprometem. Então, atividades desse risco, eu tento evitar de estar conciliado. Então, o que eu geralmente faço? Faço a montagem dos meus pilares, né? Faço a montagem da minha infraestrutura mecânica, faço os valetamentos, instalo as caixas de passagem, faço a malha de aterramento, tampo elas. Ah, beleza, estou com a minha infraestrutura mecânica ok, estou com as minhas valas, mangueiras lançadas, minhas caixas instaladas, meu aterramento feito. Qual que é a minha próxima etapa? Eu vou começar a fazer a montagem dos módulos. E aí eu consigo direcionar em paralelo, fazer a parte de construção civil, faço a montagem dos abrigos dos inversores, faço as fundações da subestação, dos transformadores, já deixo já tudo preparado para a parte de monitoramento de vigilância, se for ter dentro da minha usina, porque elas vão estar distante dentro do núcleo central. A gente pensa numa usina num retângulo. O que vai estar dentro do centro do retângulo? Ah, os meus módulos, minha usina fotovoltaica. E no extremo, próximo do perímetro desse meu retângulo, tenho outras atividades que eu posso desempenhar, que não venham a se conflitar. E aí, mediante isso, né, eu faço toda a montagem dos meus módulos, faço a instalação do meu transformador e da minha cabine fisicamente, começo a pensar no lançamento de cabeamento. Que basicamente eu deixei meu esqueleto da obra pronto. É o plug and play? Pode ser, mas não é. É um pouquinho mais difícil, porque você tracionar um cabo numa usina de 1 mega não é tarefa fácil. E aí você tem que ter espaço certinho, verificar se suas caixas foram dimensionadas uma distância adequada para facilitar no tracionamento. Já peguei situação que estava a 20 metros. E aí, como é que você traciona 20 metros de cabo? Porque você não tem nenhuma caixa de passagem para facilitar. Eu lembro que até que o integrador ele me deu uma sugestão que a gente utilizou. Eles amarraram num cabo ali num para-choque de um carro e tracionou, porque realmente você não tinha como fazer. Na mão não ia. Na mão não ia. É muito difícil. Então, Tem que resolver, evitar... né? Tem que resolver, exatamente. Legal.
Então, basicamente, uma forma que tu gosta de organizar é ali toda a parte mecânica, né? Onde eu vou colocar a estrutura que vai receber os módulos, no perímetro e aonde for necessário, o próprio, as valas, né? E tudo que for referente à escavação. Finalizou essa etapa, finaliza ali também a parte de aterramento, como tu falou. Uma vez que essa parte mais mecânica, máquinas e tudo mais conseguiu aliviar ali aquele espaço, dá para entrar a turma que vai trazer os módulos para montagem, que é mais no centro do retângulo, como tu disse, né? E Isso. em Uhum. paralelo eu consigo também trabalhar no perímetro desse retângulo com o próprio puxamento de cabo ainda não, né? Na verdade, você falou infraestrutura de Monitoramento, instalar os postes, CFTV, isso. poste, Uhum. monitoramento, iluminação eventualmente, né? Quando para quem coloca. Sim. Própria fundação de subestação, né, como tu mencionou. E aí depois que diminuiu mais essa movimentação, quando está mais próximo do acabamento disso, é que vem ali para a parte de cabos, né? Isso, e aí o cara vai instalar os abrigos de inversor. Você trabalhando num sistema de tracker, né, de seguidor solar, você tem a parte de automação. Então, fazer os sistemas de automação, instalar os anemômetros, instalar a parte de internet, que vai existir também. Muito importante, dependendo do teu fornecedor de tracker, ele pode trabalhar ou com um sistema Wi-Fi ou por sistema de cabeamento. Então, você tem que instalar toda essa infraestrutura de cabeamento de internet. E lembrando, né, um ponto importante, essas usinas de mini geração são as casas de OIM, né, operação e manutenção, que vai ser a sua central de controle da tua usina. Então, até essa é uma atividade em paralelo que ela vai estar distante um pouco do retângulo, né? Eu vou ter uma casa destinada a ter todo o controle de operação daquela usina. Então, eu consigo trabalhar ali fazendo toda a parte de infraestrutura, que é bem parte civil, é uma casa, né, uma construção. Então, faço a fundação, alvenaria, telhado, pintura, acabamento, reboco, instalação de janela, instalação de iluminação, parte hidráulica e tudo mais. Ô Felipe, nas casas de investidores, vocês tem sido uma prática comum aí da tua atuação ou dos próprios investidores que tu acompanha? A refrigeração dos investidores? Ou não tanto? Então, não Apesar de que tu tanto, tá né? mais para o sul, né, do país, então já não é É, um problema tão sério, né? vamos pensar, você trouxe um ponto muito interessante. Vamos falar, a gente está pensando muito usina, né, de infraestrutura, vamos dizer, rural, né? Mas se eu tenho uma usina de 300 numa área industrial, que eu não tenho a possibilidade de fazer um abrigo de inversor externo, ele vai ficar confinado. E aí, como é que faz? Sim, a gente opta por sistemas de refrigeração. Pude trabalhar em 2 projetos recentes também que tiveram essa questão de você trazer essa parte de climatização para o teu inversor operar adequadamente. Então é até importante o engenheiro mecânico, ele auxilia bastante nessa parte, porque ele vai entender o quanto de calor um inversor ele vai estar exaurindo ali e o quanto você precisa, né, de ar-condicionado, né, de refrigeração para conseguir trazer aquele inversor trabalhar de modo que ele não vai vir a entrar em curto. Que já entrei em situações de abrigos que eram confinados, você pegava um termômetro e apontava para o inversor, operando ali por volta de meio-dia, batia 100 graus fácil. Com aquele barulhinho lá, torando ali o inversor e fala, meu Deus, vai explodir. Tem que E sair às daqui. vezes às vezes se o cara não quiser investir num ar-condicionado, uma refrigeração, às vezes até um sistema básico de exaustor poderia reduzir, né, um pouco essa. Isso, você faz um abrigo de certa forma confinado para não receber insolação direta ou intempéries de água de chuva, você faz umas aberturas de modo que ele vai ter uma refrigeração natural. Isso daí é praticado, né? E nessas usinas de mini geração, que você tem inversores ali de 100, 200 quilowatts, eles já possuem, né, essa característica de serem outdoor, de estarem resistindo, né, essa alta incidência de insolação e intempéries. E então, assim, eu vejo que para mini geração, trabalhando em zonas de área rural, falando nacionalmente, você pode trabalhar com ele externo. Mas se você já traz para uma área mais industrial, confinado, aí você já tem que fazer um estudo mais técnico aí para ver a operação do seu inversor.
quando tu trabalha ali com ele externo, a gente está falando daquela estruturazinha que ele fica ali muitas vezes embaixo das próprios módulos, né? E, Com uma espécie de um cubículozinho. Como que tu considera uma boa prática? hoje o pessoal ele otimizou, né? Falou assim: olha, eu já tenho uma usina solo fixa, com os meus módulos aqui gerando proteção. Posso trabalhar com o meu inversor embaixo dessa usina, não tem problema. Você vai conseguir essa proteção, né? Quanto à irradiação direta, intempéries. Os inversores eles já estão preparados com as proteções mecânicas, né? De sedimento de pó, gotícula de água e ele vai conseguir trabalhar. No tracker já é um pouquinho mais complicado você trabalhar com o inversor abaixo da infraestrutura do tracker. Que geralmente o tracker ele vai ter uma altura ali por volta de 1,5 m, 2 metros. Então não é. Tecnicamente a gente encontra algumas desvantagens de instalar um inversor abaixo do tracker. Então a gente instala os inversores em abrigos próximos, né? Que são feitos ou em estrutura metálica ou alvenaria simples, de modo que ele venha a ter a proteção quanto à irradiação direta e intempéries. A água da chuva ali batendo. Até eu estava vendo, tem uma empresa que vende estrutura metálica que ela lançou um abrigo de inversor em estrutura metálica moldado. Você compra, eu quero uma estrutura de abrigo para um inversor de 100. Ela te entrega tudo dimensionadinho, material, só você instalar. Coisa rápida. Total. Aqui eu vou falar uma coisa sem, pode dizer, sem informações científicas, né? Mas muito do feeling quanto usabilidade de equipamento. Eu tenho uma impressão, Felipe, que deixar o inversor em local aberto, eu acredito que tem uma tendência muito grande a gente ter uma redução de tempo de vida útil. E aí eu não sei se já existe algum estudo fazendo comparativo, de repente previsões entre inversor aberto, em local aberto ou dentro de abrigo, né? Mas eu tenho a sensação que inversor precisa estar abrigado, sabe? Porque, e aí como eu te falei, sem informação técnica, sem informação científica nenhuma por trás dessa minha fala, mas eu olho muito para inversor como equipamento eletrônico, né? E equipamento Sim. eletrônico no longo prazo, e é um cara que trabalha todo santo dia, não vamos dizer que é 24 horas por dia, porque não é, mas lá, 12 horas por dia, 10 horas por dia, dependendo do local, e é um cara que a gente quer com o máximo de vida útil possível, né? Então, eu tenho a impressão de que, em termos de vida útil, ele, abrigado, ele deve durar mais. Mas aí entra também aquele cálculo, né? Beleza, sei lá, eu aumento 5 anos de vida útil desse cara, e se eu for colocar infraestrutura, o que diferença no payback aqui, né? Quanto que isso vai impactar financeiramente? Então, eu não sei se tu já chegou a analisar detalhadamente por esse ponto de vista, né? Você me deu uma boa ideia para o artigo, para a gente desenvolver aí, porque Olha aí. realmente pensando nessa questão de um comparativo do inversor confinado para o inversor externo, realmente, cientificamente, né, na parte assim, eu nunca acompanhei. É realmente igual você trouxe, né? Pensando como equipamento eletrônico, realmente, né, você deixar ele outdoor, é, a vida útil dele vai estar comprometida assim. Aí entra na questão da garantia que o teu distribuidor vai te dar. Trazendo aqui como exemplo os fabricantes chineses, eles usam muito, né, essa questão de que os inversores eles estão feitos, né, com a qualidade do material, a carcaça, para estarem submetidos aí a grandes questões de temperatura e tudo mais. E eles dão a garantia lá dos 10 anos, né? Que é o que. Eu vim da época que era 3. Aí depois mudou para 5. E aí mudou para 10. E é o mesmo equipamento. Eu falei, ué? Há 4 anos atrás tá me dando 5. Aí de um dia pro outro tá me dando 10? O que Eu acho, aconteceu? eu acho que os caras observaram que ele está durando mais, né? Aí, não, durou um pouquinho, vamos aumentar mais. Tá. Então eles dão essa garantia e aí, pô, quando a minha primeira usina que eu instalei lá em 2017 completar 10 anos, a gente dá uma olhada ali como o inversor tá. Mas, pensando nessa parte de equipamento eletrônico, realmente, externamente, eu também tenho aí minhas ressalvas.
E eu confio muito no que o distribuidor está me oferecendo, né? No produto dele. Vamos confiar, né, nos É. números. Cara, beleza. Puxamos cabos, fizemos ali a automação. Para que etapa a gente vai agora da nossa obra? Já chegamos no comissionamento ou tem mais alguma coisa aí? Digamos que quando a gente já fez toda a infraestrutura, lançamento de cabos, você parte para um comissionamento, né? A De- parte deixa, eu- também. deixa eu te interromper. Vamos falar de um cara aqui que às vezes é um bicho de sete cabeças numa usina fotovoltaica chamado subestação. Certo. O que é que nós temos aí de. O que é que você traz aí sobre subestação que de repente tu já observou? É uma coisa que flui às mil maravilhas, problemas acontecem. O que é que tu observa aí nesse quesito? Eu tenho muitos parceiros engenheiros eletricistas que me dão esse apoio, né? Eles se atêm muito à parte do dimensionamento, da qualidade da subestação. Teve até um colega que ele falou assim: ó, Felipe, tá vendo essa subestação aqui de 1 mega? Sabe quanto custa esse disjuntor que você tá olhando? Aí você olha uma caixinha preta que só tem um botãozinho que você quer apertar. Você olha aquele botãozinho, você quer mexer ele. Custa 25 mil reais. Só este disjuntor. E tem que ser este disjuntor, porque ele está dimensionado para receber as características de tensão e blá 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 blá. Eu fico, caramba, que coisa. Você olha para um cubículo metálico, que hoje a gente pode pensar em subestações em duas maneiras, né? A convencional, que você consegue trabalhar em alvenaria, você tem que montar toda a infraestrutura de materiais para aquela subestação, e os cubículos metálicos, que vêm integralmente ali com praticamente toda a parte do material que você precisa, e você simplesmente instala e faz algumas ponderações de instalação. Da parte civil, o que eu encontro de dificuldade nas subestações é realmente a parte do projeto, porque se eu faço uma fundação que ela não está com as aberturas corretas para receber a tubulação, isso vai impactar em problemas. A instalação dessa subestação também precisa ter um acompanhamento técnico do engenheiro civil ou mecânico para o içamento, porque você está içando praticamente de 2 a 3 toneladas de um equipamento que é um investimento. Uma subestação ela não é baratinha. Então você tem que fazer o planejamento de instalação dessa subestação para você não ter avaria, para você não ter problemas. E a fundação está compatível não só no recebimento de carga. Eu pensar que eu vou fazer aquela minha fundação, aquele meu alicerce para receber a infraestrutura e eu não ter problema. E como que a gente consegue mitigar isso? É conversando com o distribuidor, visitando, vendo fisicamente essa cabine antes de você fazer a aquisição. Eu não recomendo ninguém comprar uma cabine sem antes olhar ela. Uhum. Vem visitar minha fábrica. Eu vou aí, eu levo, enfim, tem que dar um jeito, porque se você às vezes compra uma subestação e você não tem conhecimento de como que ela é instalada, você pode ver se prejudicar. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Foi feita a aquisição de uma subestação que era modular e todo mundo pensava que ela era de outra maneira. E aí chegou lá, 5 partes divididas. Você fala, ué, mas cadê aquele 5 por 12 que a gente está acostumado? Não, é modular. Então você tem que entender qual que é o produto que você está fazendo a aquisição. E ter esses cuidados de instalação e fundação. Total. E, cara, show de bola, uma perspectiva que a gente precisa ter cuidado, né? Às vezes é num detalhe, como você falou ali, da abertura do cabeamento que vai chegar lá dentro, pode dar problema, né? Comissionamento, Felipe, o que é que nós temos aqui? Como que é o procedimento de comissionamento? Conta aí pra gente. Hoje o mercado, eu vejo que ele se atentou a essa parte de comissionamento, você entender as validações de todo o teu processo executivo é o que vai te trazer a eficiência do teu planejamento, né, da execução do teu projeto. Hoje a gente encontra bastante frentes de comissionamento para uma usina, tanto da parte elétrica, quanto da parte mecânica, quanto da parte civil. Hoje a gente vê nos meios de comunicação bastante artigo explicando sobre processos de comissionamento das usinas. Um que eu quero muito poder trabalhar é aquelas câmeras termográficas por drone,
que eles fazem o levantamento de toda a eficiência dos módulos, se você não tem algum comprometimento com alguma célula queimada, para gerar um hotspot. Então, hoje, ou você saber operar esse equipamento de drone, porque é caro, você está falando no investimento de R$ 30.000 com aquela câmera termográfica, e você registrar a tua usina, entender, né, se a instalação do teu equipamento está devida. A parte mecânica, o controle de qualidade das instalações das peças mecânicas é muito importante. Tem empresas que validam parafuso por parafuso. Ela determina o torque que tem que ter, você afere parafuso por parafuso e registra. Porque, eventualmente, num sinistro que possa acontecer, você tem um relatório de torqueamento daquelas estruturas. Eu peguei um laudo para fazer um sinistro que aconteceu numa usina em Tracker, que a empresa investidora ela fez esse quesito. Ela registrou todos os torques com foto, relatórios, anotava, ó, foi aqui 20 Dan, 7 Dan, para cada parafuso. Porque quando deu o rompimento, eu não podia questionar o modo de instalação daquele equipamento, porque ela feriu. E ela fez o controle de manutenção periódico que cada fabricante vai preconizar. A cada 4 meses você precisa fazer o reaperto com tantos DANs de torque. Então você tem que ir lá com a tua equipe de manutenção e fazer esse torqueamento. Alinhamento dos trackers. O tracker ele tende a ter esse movimento e começar a ter uma torção. Então, às vezes, uma manutenção de um tracker é você corrigir essa folga que vai existir, que vai gerar essa torção. E você tendo um tracker ineficiente que vai vir a ter problemas, você vai culminar até de acabar com ele, né? Ele vai começar a trabalhar errado, vai começar a torcer e pode estourar o motor. Estourando o motor ali já foi quase 12 mil só no motorzinho. Então, cuidados muito importantes. A lubrificação que esses motores precisam ter. O comissionamento da parte elétrica, então, que eu sempre faço acompanhamento junto com os engenheiros eletricistas, que eles têm os equipamentos corretos para verificar a corrente, para verificar as tensões, para verificar como é que vai estar operando os inversores. Comissionamento também das cabines. Tem uma maleta especial que só os caras sabem mexer ali naquela maleta. E aquela maleta ela é fundamental para você entender como é que vai se comportar a tua subestação, com as questões do relé, concessionária, enfim, eu nem me atento tanto nessa parte, porque não é pertinente a minha parte de engenharia civil, mas eu tenho esse conhecimento por acompanhar com os meus colegas de profissão. E você ter empresas que vão te auxiliar nesse comissionamento é muito importante. Show, Felipe. Cara, acho que para finalizar, acho que a última etapa comissionamos, tem aí agora a parte de desmobilização, né? Então, como que a gente encerra toda essa novela que a gente fez e como que o que a gente entrega lá para o investidor, para o EPCista, de documentação final de tudo isso? É muito importante, né? Você validou o comissionamento, né? Você já programa aquela famosa visita da concessionária para validar a tua usina, né? Fazer a ligação, ativação. Mas realmente a desmobilização é você verificar parte orgânica da sua usina, né? Se tem lixo, se tem resíduos, se tem material que está disperso, como é que está a questão da grama, se você estiver trabalhando com grama, como é que vai estar a limpeza desses seus módulos, como é que vai estar a operação dos inversores, estão trabalhando adequadamente, como é que está o sistema de vigilância, ele está operando corretamente, o anemômetro que verifica a velocidade do vento para a operação dos trackers, ele está trabalhando corretamente. Você valida, né, todos esses pontos de tudo que você executou e é muito importante o quê? Você trazer esses relatórios de entrega de material, né, um caderno as-built de finalização de obras, com o que foi executado, porque realmente você tem o teu projeto, você às vezes não consegue seguir porque você encontra dificuldades, ou faltou um material, ou aconteceu um imprevisto, você teve que trocar de fornecedor, teve que trocar de um monte de coisa, e mudou o teu projeto. E aí você tem que fazer um as-built do que você executou, entregar para o teu cliente e deixar ele ciente, né, do sistema de monitoramento. Você fazer aquela ligação da tua usina com acompanhamento de geração para o teu cliente, teu investidor, fazer aquele acompanhamento periódico para a eficiência de geração da usina. Acho que basicamente seriam, né,
essas etapas aí para finalização. Legal. Fazendo aqui um apanhado geral, né? Eu acho que tem algumas coisas, agora do ponto de vista mais macroscópico, legal da gente falar sobre isso. Então, por exemplo, você falou muito ali da gente ter cuidado com os líderes, né? Lideranças. Um gerente de obra em si, eu queria que tu falasse um pouco assim dessas figuras-chave dentro da obra durante todo o processo, né? Então, é o site manager, é, o líder de instalação. Dá uma prévia aqui para a gente, Felipe, da importância desses papéis, né? Dessas figuras-chave dentro do campo. Realmente você ter ali o site manager, né, o responsável pelo processo executivo do site, ele é fundamental para o andamento da obra. Ele vai ser uma interface com o project manager, que vai estar o head office, né, ele vai estar ali em um posto de trabalho computacional e você vai ter um responsável pela execução de posto físico, né? Seria o Site Manager e o Project Manager. Eu vejo que eles são peça fundamental, chave para você ter os heads de operação de uma execução de usina. E aí, na parte de subordinação, você vê que dentro do site da usina vão se reportar ao Site Manager, o mestre de obras, né, que vai estar responsável em fazer as execuções da parte de infraestrutura civil, o responsável da parte de instalação elétrica, que vai comandar os oficiais, semi-oficiais, na operação de instalação elétrica. Também o chefe mecatrônico ali, que vai cuidar da parte da infraestrutura dos equipamentos, transformadores, subestações, e o responsável da parte mecânica também, o me fugiu o nome agora, me perdoem. Mas ele é Eletromecânica, né? Isso, ele é o responsável em fazer reportar, né, ao site manager a parte da operação da montagem. Então, você ter um site manager e ter 4 cabeças ali que vão ser os responsáveis pelas atividades e eles também organizarem, direcionarem a equipe, né, de operacional, é muito importante. E visando na parte de escritório, você tem ali o site manager, o project manager, que vai fazer toda a parte de planejamento e verificar também com os projetista civil, projetista mecânico e projetista elétrico, para validar as informações de projeto em campo. O gerente de projeto ele vai ser assim o cara do topo do gerenciamento de tudo, né? E o Exato. gerente de obra é aquele que vai estar cuidando ali mais do dia a dia, Por que que às vezes o cara do projeto, como tu falou, né? Ele também vai estar muitas vezes falando com o investidor, com um fornecedor, eventualmente, dependendo da situação. Então, ele tem que ter ali essa perspectiva geral. Já o cara da obra está muito relacionado a todo mundo que está abaixo da hierarquia dele executar aquilo que foi passado. É esse cara que controla no dia a dia ali a questão do histograma, o cronograma de entregas, Felipe? Sim, exatamente. O Site Manager ele vai ser responsável em fazer todo esse estudo de organograma dentro da obra e reportar e validar. Hoje executou tantas atividades, tive tantas pessoas, registrar todas as atividades da obra. Estava até conversando com você antes aqui, né? A gente validando, existem hoje aplicativos que já te auxiliam e você registrar as fotografias da execução e ele já automaticamente gera relatórios. Então, o teu investidor ele vai ter na palma da mão o que foi executado na obra. Eu também estou trabalhando bastante com Power BI, que você já faz a alteração e é instantâneo a informação. Para o teu investidor ele já ficar ciente do que foi executado, de qual que é as etapas de programação de execução da obra. Quem que programa tudo isso, Felipe? É o próprio gerente de projeto? O gerente de projeto ele vai ser peça-chave para direcionar, né, para a sua equipe e ela conseguir produzir esse material. Então, um gerente de projeto tem uma parte de equipe de planejamento. Então, ele conversa com essa equipe para ela montar esse fluxo de etapas executivas e validar juntamente com a informação de campo, com relatórios, com reuniões. É importante sempre você se organizar. O que eu sempre gosto de trabalhar? Numa segunda-feira, 7 horas da manhã, você junta as pessoas importantes, esse site manager e esses 4, e conversam sobre as atividades a serem executadas ao fim da semana.
ao longo da semana. E na sexta-feira, ao fim da tarde, você reúne essas mesmas pessoas, verifica o que foi executado e já faz um breve planejamento do que precisa fazer nas próximas semanas. Então você se antevê as etapas, né, para você não ter um prejuízo de execução de obra. Maravilha. E, cara, para finalizar, prazos, né? Qual que é o prazo médio aí? Vamos falar de usina de 1 mega aqui, que serve como base para gente. O que que tu considera um prazo médio de entregas, né? E se tu puder até resumir, Pedro, eu acho que a parte mecânica inicial leva 1 mês, essa parte aqui de montagem de módulos tal, tanto tempo, comissionamento tanto tempo. Tenta quebrar aqui um pouco esses prazos para a gente ter uma ideia de um prazo total. Prazo médio, obviamente, que Prazo são médio. inúmeros motivos, né? Isso pode ser mais, pode ser menos, mas uma média ali realista. Eu costumo, né, a sempre pensar assim, se eu tenho uma obra que não vai me trazer tantos obstáculos, em 4 meses eu consigo operacionalizar essa minha obra. Não ativar, né, que aí já entra num processo burocrático que vai maior. Vamos pensar nessa parte que a gente conversou, de infraestrutura. Eu fazer nascer o meu projeto. 4 meses para uma usina de 1 mega é um prazo legal, com tudo planejado e devidamente já engatilhado. Tive problemas, tive chuva, tive atraso, tive falta de funcionário, tive máquina que furou o pneu dentro da obra. Qual que é o prazo geralmente que a gente está encontrando hoje em dia para execução de usinas de 1 mega? É de 6 a 8 meses. Pensando num cenário otimista aí com diversos obstáculos que você vai encontrar. Então, aquela coisa, né? O prazo ideal, a gente está falando ali de 4 4 meses, meses. batendo recorde de 3 meses, né? Quando é muito recorde Seria, mesmo. nossa, um recorde tanto. E realista ali já caminhando para 6 meses, principalmente quando vem problemas como chuva, limitações do tipo, etc. Exatamente. Cara, fantástico, Felipe. Eu acho que a gente conseguiu navegar aqui por toda a execução de uma obra. A primeira vez que eu trago assim, detalhado, um pouco focado só em obra, né? Abrir o canteiro ali de obra, vamos falar sobre esse assunto. Acredito que seja a primeira vez que eu me aprofundo tanto assim nesse assunto nos nossos materiais aqui na plataforma. E eu queria que tu falasse aí para a turma, quem quiser convidar o Felipe, contratar o Felipe para estar dando suporte aí em toda essa parte de gerenciamento, planejamento, na própria engenharia em si, aonde que te procura? Qual o melhor canal? Então, hoje, né, eu presto bastante consultorias, então se você está buscando um profissional que venha te auxiliar nesse guia, né, igual a gente teve nesse bate-papo aqui, eu estou disposto. Hoje eu estou tendo ali um canal de comunicação no LinkedIn, então é Felipe Marques da Silva, que eu tenho essa comunicação direta, eu estou fazendo os investimentos para o meu site, para ter um atendimento mais personalizado ali para a Sunnyside. Então, barra Felipe Marques da Silva no LinkedIn. E posso deixar meu telefone de contato também, o pessoal estiver ouvindo aqui, que é o Deve. DDD 45 99922 1940. Meu e-mail é felipemarques.silva@hotmail.com. Então, fico aberto aí a oportunidades para a gente poder estar desenvolvendo aí no mercado de energia fotovoltaica. Maravilha. Felipe, cara, um prazerzão bater esse papo contigo, conhecer um pouco das novidades aí que aconteceu com você ao longo desses últimos anos, né? Desejo muito sucesso aí para você nos negócios. E você que está nos acompanhando, espero que você tenha curtido bastante esse papo. Não deixa de deixar o teu comentário aqui, envia esse papo, envia esse material para pelo menos 3 pessoas que estão aí nos teus grupos, na tua lista de amigos. Tenho certeza que vai contribuir bastante para o crescimento deles nesse negócio. Então, te desejo muito sucesso, um grande abraço e não deixa de sair aqui sem colocar teu comentário e compartilhar esse papo aí com a turma. Sucesso, Filipão. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.